som dele. Tá, então tá. Enquanto ele volta, então, Elton. Pessoal, é o seguinte, é muito importante, tá? É uma questão básica aqui, tá? Assim, vocês sabem que a nossa disciplina, todas as disciplinas, elas vão rodar do dia 8 até o dia 31/7, tá? Então, é um curto espaço de tempo, é menos de um mês para poder trabalhar, nesse caso, o que seria o conteúdo programático para 4 bimestres, tá? Então, vocês precisarão ser muito organizados no que diz respeito à maneira como essas disciplinas elas vão rodar, tá certo? Algumas têm uma carga horária maior, outras têm uma carga horária menor, mas em todo caso é muito importante que vocês estejam atentos ao que está acontecendo dentro do Google Classroom, que vai ser a plataforma que vai rodar, no caso, os cursos, tá? Quando o Diego ele frisa sobre a importância de vocês baixarem o app do Google Classroom para o celular de vocês, entre outros apps que também são importantes da Google, né, onde tem os documentos que estão vinculados, porque o app ele traz para você a informação de tudo que o professor está colocando de novo dentro da sala de aula. Então, vocês podem receber, né, lá em tempo real no celular de vocês, o momento em que o professor postou alguma coisa para que vocês possam ir até lá e verificar. Então, isso não é bobagem, tá? É fundamental que vocês façam isso. E outra coisa também que é importante frisar é sobre a questão desse e-mail acadêmico de vocês. Como o e-mail acadêmico é o e-mail de acesso à sala de aula, é muito importante que vocês não deixem para resolver pendências do e-mail acadêmico lá depois do dia 8, tá? Nem quando chegar no dia 8. É importante que vocês já vejam isso quanto antes. Se por acaso esqueceu a senha, enfim, se está tendo algum problema para poder entrar lá dentro do swap, né? Se você não consegue acessar o swap, porque você, enfim, está tendo algum problema com a sua senha, resolva isso antes do prazo, porque se você deixar para resolver depois do dia 8, a disciplina já está andando, a disciplina já está correndo e você está perdendo tempo e perdendo os prazos para as atividades, tá? Eu volto a colocar, são 4 bimestres para serem trabalhados dentro de um mês, certo? Então, provavelmente, muito provavelmente, a organização de cada professor ficou aí, né? Término do primeiro bimestre nessa primeira semana e cada uma das outras 3 semanas do mês vai ser disponibilizada para um bimestre. Então, o que você veria no decorrer de um bimestre inteiro, você vai ver em uma semana. Então, você precisa estar muito atento a essas questões, tá? Para que você não se perca sobre as datas, tá? Porque se perdendo sobre as datas, você deixa de postar as atividades, deixa de ser avaliado, e, consequentemente, né, você vai acabar sendo reprovado na disciplina. Então, estejam atentos a esses prazos, baixem os aplicativos, tá? Qualquer problema, entre em contato com o professor, é muito importante que você entre em contato com o professor não conseguir por isso, isso, aquilo, mas não deixe para resolver fora do prazo, tá certo? Então, atentem para os prazos e qualquer pendência no e-mail acadêmico, tentem resolver aí antes do dia 8, tá? Que é quando a disciplina inicia. Tá bom? Bom, minha fala inicial era essa, tá? Turma, boa tarde para todos. Só para reforçar que as turmas já foram criadas, né? Vocês já foram cadastrados. Então, é importante que vocês, logo de início, baixem no celular de vocês o aplicativo do Classroom. E lá vocês já vão ter as turmas que vocês foram cadastrados. Então, comecem por aí, né? Instalando o aplicativo e lá já vai ter a tua turma para te aceitar. Quem tiver com dificuldade aí, sinaliza aí pra gente. Isso tudo pelo e-mail acadêmico, como o Marcelo acabou de falar, tá? Eu consigo acompanhar aqui, tá? Quem já aceitou e quem não aceitou. Walter, Nodari, tem mais professores, Nietzela, não sei se vocês estão, se a Nietzela também está online aí, só quero reforçar que esse treinamento já está sendo transmitido ao vivo no YouTube e também vai ficar gravado lá no canal do campus. Qualquer dificuldade, qualquer coisa, quem não entendeu alguma coisa, ou então quem não conseguiu participar dessa aula, pode indicar para estar acessando lá no canal do campus, que vai estar online lá, viu?
Certo, mas alguém tem algum aviso? Marcelo, Walter? Porque senão acho que eu já posso iniciar aqui a apresentar como é que funciona o Classroom para alunos. Wellington, fica à vontade, viu? Fica tranquilo. Creio que não tem nenhum outro anúncio, não. Não, fica à vontade, Wellington. Só essas questões técnicas aqui de alunos que não foram adicionados, quem está responsável por essa questão? Eu posso estar vendo aqui online, Marcelo. Só sinalizem para mim o nome completo, para eu estar cadastrando aqui, eu posso resolver isso agora para vocês, tá? Tá, então, pessoal, quem ainda não está cadastrado na disciplina, quem não conseguiu acessar a sua disciplina de férias, tá? Coloca aqui no chat o nome completo. Pode ser aqui no chat, Walter? Pode. Eu estou online, eu já coloco aqui. Ok, então coloca o nome completo aqui no chat, tá bom? Ó, já tem a Alice aí, tá bom? Que ela mandou. É com você, tá, Wellington? Certo, posso começar. Boa tarde, turma. Boa tarde, todo mundo. Bem, como já foi salientado, é de grande importância que vocês verifiquem se o e-mail acadêmico tá ok, se todo mundo conseguiu receber o convite. Eu enviei o cadastro de alunos e alguns e-mails, acho que no meu próprio nome, para as turmas de matemática, ambiente, inglês, entre outras. E tem algumas lacunas lá, que tem alguns e-mails que não estão cadastrados. Então, creio que as pessoas não tenham conseguido receber o link de participação. Caso não consiga, acho que o Walter já deixou avisado, que vai dar uma olhada. A outra maneira de tentar enviando um link e conseguir isso aí para vocês. Bem, eu vou fazer a apresentação da tela aqui, simulando como vocês fariam para ter acesso. Antes de tudo, vocês já receberam no e-mail da turma o tutorial do Classroom, que é um PDF falando sobre as principais funções que vocês podem estar utilizando? Podem responder aí no chat. Já receberam. Se chegaram já a abrir, já chegaram a olhar se estava lá, se estava tudo ok? Certo. Bom, já tem algum número significativo de respostas aqui. Bem, basicamente agora a gente vai estar fazendo o que está lá no PDF, tá? O que já está bem explanado no PDF, a gente vai estar simulando isso aqui em um ambiente real, tá ok? Então, eu vou abrir aqui, vocês anotem as dúvidas para posteriormente, porque eu não consigo, durante a apresentação, visualizar o que está sendo escrito no chat, tá ok? Então, vocês anotem aí, quando encerrar a apresentação, vocês podem estar tirando suas dúvidas. Deixa eu tentar fazer a apresentação aqui. Vamos lá. Certo, tá aparecendo aí para vocês a apresentação. Agora, como eu não estou vendo mais o chat, vocês podem responder via áudio. Podem abrir o microfone aí e falar se está visualizando a tela. Estão conseguindo ver aí? Sim, Wellington, tá visível. Certo. Quando vocês receberem o e-mail, tá? Primeiro vocês vão lá, vão abrir a caixa de e-mail, caixa de entrada de vocês. Vai ter lá um linkzinho falando, uma mensagem dizendo para você participar de uma turma, tá? Específico, teu nome, qual é a turma, qual é o professor, tá? Igualzinho está no PDF. Aí vocês abram aquele e-mail e vocês cliquem lá no link em participar. Beleza, depois que vocês participarem, vocês podem estar vindo aqui no endereço do Classroom, que os links também estão lá dispostos, e você vai ter um ambiente aqui de todas as turmas que você está Dentro da participando. apresentação, inicia novamente, porque apresentar outra aí e saiu da tua tela. Sério? Perfeito. Certo, aparecendo aí.
Tá aparecendo aqui o ambiente do Classroom, hein? Sim. Sim, tá bem grande. Bom, agora vamos lá novamente. Bem, a parte do e-mail, caixa de entrada, abrir a mensagem que contém o link do convite, como tá no PDF que já foi enviado para todas as turmas, e clique em participar. Bem, esse aqui é o ambiente inicial do Google Classroom, né, o Google Sala de Aula. Aqui estão apresentados de maneira bem rápida, né, bem breve aqui, todas as principais informações aqui no canto superior, tá? Você tem o nome da disciplina, você tem o nome do professor, se tiver alguma data de entrega para algum trabalho ou alguma avaliação, já vai ficar bem aqui nessa parte inicialzinha, tá? Em destaque, para vocês ficarem sempre atentos ao que for lançado. E ainda assim, é bom sempre vocês estarem cadastrados com o aplicativo instalado no celular, como também verificar sempre a caixa de e-mail. Por quê? Porque na caixa de e-mail vai estar chegando também, tá? Juntamente lá no seu e-mail, no aplicativo, toda vez que o professor lançar uma nova atividade, toda vez que ele fizer uma nova alteração, para qualquer uma dessas coisas aí, vai estar chegando um e-mail notificando vocês. Bem, eu vou usar como turma de teste, a turma que eu já estou cadastrado também como um aluno, e a mesma que está no tutorial. Pois bem, vamos clicar aqui em informática básica, e aqui a gente tem o ambiente principal da turma. Já apareceu a apresentação de novo. Tua apresentação subiu. Ué. Vamos de novo. A minha internet hoje tá daquele jeito. Bem, aparecendo novamente aí, Class? Sim. Tá aparecendo, Wellington. Tá sim. Perfeito. Se interromper, cair, já pode avisar aqui novamente que eu tento ver que foi. Mas a internet tá meio ruim aqui. Bem, nessa aba superior aqui, ó, você tem 3 menus principais, que é o menu de mural, o menu de atividades e o menu de pessoas. A gente vai explorar inicialmente essa parte aqui do mural. Vou ter o link do Meet, onde serão realizadas todas as aulas ao vivo, tá? Semelhante a isso que a gente está fazendo nesse momento. Todas as aulas serão transmitidas por aqui, então estejam sempre atentos aos horários para cada disciplina, para que não haja nenhum conflito e que vocês não consigam perder. Se, porventura, vocês não forem possível assistir devido a algum problema, creio que essas aulas estarão sendo gravadas e disponibilizadas lá no Drive da turma. Isso vai depender de como vocês vão ver com cada professor, tá ok? Bem, do lado esquerdo aqui, você tem o que está sempre em destaque, as atividades, tá? As atividades que vocês têm de entregar, o que vocês têm de fazer, o que está com prazo, até o prazo de entrega final, para vocês estarem sempre atentos. O Google Class ele dá um foco tremendo nessa questão das atividades, para você não perder prazo de entrega. Expandindo aqui nesse linkzinho, aparecem algumas outras informações sobre o período, sobre o assunto e alguma outra descrição que o professor tenha disponibilizado. Aqui em mural, aqui você vai estar tendo uma listagem. Se vocês bem perceberem, essa listagem aqui, ó, tá? É a mesma listagem que vai estar aparecendo no e-mail de vocês toda e qualquer vez que o professor fizer alguma alteração. Então, toda vez que tiver um cadastro aqui de turmas, o cadastro de turmas do Classroom postou uma nova atividade. Postou um novo material, postou um novo vídeo, qualquer outra coisa, vai estar aqui. Como é um mural, e a ideia é bem prática de um mural real, você pode compartilhar alguma ideia, dúvida, alguma descoberta com sua turma. Basta você clicar aqui, ó, e fazer uma pequena descrição. Essa descrição que você está fazendo, ela vai ser tanto em texto, como também pode adicionar algum elemento, um vídeo, um link, algo que seja interessante de ser compartilhado. Como é para toda a turma, eu acho que vocês devem usar isso aqui com um pouco mais de cuidado e colocar apenas algo que seja realmente útil para a turma como um todo, tá bom?
E esse aqui é o mural da turma. Bem, o foco também é em atividades e a entrega dessas atividades. Então, uma aba que vocês vão utilizar bastante é essa aba aqui de atividades. Aqui, vocês verem do lado esquerdo, vocês podem ver uma pequena descrição de todo o conteúdo que está apresentado aqui, tá? Que é a etapa, é dividido em pequenos tópicos. Cada tópico é relevante a alguma dessas listagens que estão realizadas aqui na atividade. Por exemplo, nós temos aqui a apresentação da disciplina em vídeo. Toda vez que você quiser ver uma atividade específica, bastante simples, basta clicar nela, tá? Ela vai carregar, e aqui ela vai estar direcionando você a um link, a um texto, ou qualquer outra coisa que o professor tenha postado. No caso aqui, a apresentação da disciplina em vídeo. E para você ver, é bem simples, basta clicar aqui, né, que você vai ser redirecionado para o canal, vídeo, ou se for um PDF, por exemplo, vamos botar aqui orientações do estudo. Acho que é um PDF, sim. Aí você só clica e vai estar aberto aqui, não vai te redirecionar para nenhuma outra área, tá? Então, a partir daqui você já pode acompanhar tudo que o professor estiver apresentando, ou ler o material posteriormente, após uma apresentação, caso o professor disponibilize os slides, para vocês estarem realizando suas atividades. Tá? Aqui é um exemplo também. Vocês podem perceber que aqui, ó, tem algo em azulzinho, né? Aqui está azulzinho e aqui está um cinzazinho. Bem, isso aqui tem uma questão que é com relação a datas específicas para entrega. Se vocês observarem aqui, ó, esse símbolozinho cinza, isso aqui é azul. Aqui, ó, vai ter uma data limite. Ó, a data limite de entrega é amanhã às 23 horas. Ela já vai estar sendo listada aqui na lateral quando você abre a página inicial. Bem, vamos clicar nela aqui e ver qual é a diferença dela em relação a isso aqui. Bom, aqui é um PDF, né? Eu posso clicar aqui em ver o material e ver o PDF sobre o assunto específico. E aí vocês podem estar acompanhando. Mas quando é uma atividade que precisa de uma data de entrega específica, ela tem esse foco aqui em azulzinho e não em cinza. Vamos clicar aqui nessa atividade. Ó, quando clicamos, a integração do serviço do Classroom, ela pode ser integrada com vários outros serviços, né? E aqui é um link, que é o do Google Docs, que vai ser um formulário. E ao clicar, estamos aqui, ó, direcionados a responder esse questionário com a data limite de entrega até amanhã, às 23h59. Então, sempre vai estar apresentado para vocês com um foco maior a questão de atividades, ainda mais com prazo de entrega, para que vocês não estejam perdendo nenhuma atividade, porque não foi avisado, porque ele dá bastante foco no envio das atividades. Como a gente pode perceber aqui, isso aqui ele é um Google Forms, né? Um formulário. Então, basicamente, vocês irão responder aqui. Vão responder o nome, tudo, marcar as questões e, no final, submeter. Né? Aqui não há nenhuma necessidade de anexar nada, né? Não anexar nenhum PDF, nem escanear nada. Mas vai existir atividades que você precisa enviar. Digamos que o professor peça para você escrever ou fazer cálculos. Aí você vai lá no seu caderno, faz uma dezena por roda de cálculos, e aí você precisa submeter isso para ele verificar se está ok. Então, tem uma aba bastante importante, está aqui do lado, que é adicionar ou criar, né? Por que adicionar ou criar? Porque se for uma questão de que você vai escanear, tirar uma foto das atividades e mandar, pode clicar aqui, ó, adicionar ou criar, e aí você vai em arquivo. Clica em arquivo, e aqui você pode estar fazendo o upload da sua foto, da sua imagem, ou qualquer outra coisa específica relacionada com o que o professor pediu, para o ambiente, tá? O bom do Classroom é que você pode fazer integrações. Vai que o professor pede um texto escrito, por exemplo, e aí você não vai poder tirar uma foto, ou não é o foco tirar uma foto para poder enviar, ele interage com os demais serviços da Google. Então, quando vocês estiverem
logados aqui na conta acadêmica de vocês podem estar utilizando o Google Docs, tá? Google Presentation, Google Planilhas, o Google Desenho, conforme o que o professor tiver solicitado no trabalho. Se ele tiver pedido para você tirar foto, fazer o upload, você faz aqui o upload do arquivo. E se não, se pedir você entregar em forma de texto, pode ser eletrônico, digital, você pode selecionar o Google Docs ou qualquer outra especificação que aqui vai estar bem descrito o que é para ser feito, tá? O bom do Classroom também é que ele mostra o quanto de pontos essa atividade vale. Aqui são 100 pontos, queria que seja nota máxima, digamos que essa atividade aqui é valendo 10, por exemplo, tá ok? Outra coisa interessante, que após vocês fizerem isso aqui, para vocês não ficarem sem lembrados, vocês podem clicar aqui, ó, e marcar como concluído, porque ele vai entender e vai parar de mostrar isso aqui lá no mural, na parte do lado esquerdo, e toda vez que vocês forem buscar em atividades pendentes. Porque senão, mesmo que você tenha enviado, vai ficar como pendente aqui. Isso aqui é uma coisinha a se lembrar, tá? Marcar como concluída toda vez que vocês encerrarem uma atividade. Quando vocês encerrarem a atividade, vocês podem fazer comentários sobre ela, ou uma dúvida que não ficou muito clara a respeito disso. Se você quer falar diretamente com o professor, uma pequena anotação, você pode clicar aqui, ó, em comentários particulares. E aqui você pode dizer aqui para o seu professor que vai ficar só entre você e ele. Que é, olha, eu tive dificuldade nisso, ou qual seria a melhor forma de fazer isso, ou lá no mural da tela inicial, lembra? Esse aqui é o comentário que vai estar compartilhado com todo mundo. Então, sempre que vocês forem fazer algum comentário no ambiente da turma, sempre tentem trazer coisas que sejam condizentes aí com a turma como um todo, tá bom? Porque vai ficar sempre aparecendo coisas, e assim como o mural físico, a gente tenta evitar poluir com algo que não seja tão necessário. Mas dúvidas é sempre necessário, tá? Qualquer dúvida é sempre algo bem-vindo. Vocês podem estar publicando aqui nos comentários da turma. Agora vamos voltar aqui. Cadê? Travou. Por quê? Porque assim, deixa eu ver. Bem, voltamos aqui. Estávamos em atividades. E aqui você tem uma outra aba chamada Pessoas. E aqui vocês vão ver todos os seus colegas de turma, todos os que aceitaram o convite, tá? Vocês vão ter acesso aos professores também. Às vezes esse disciplina pode ser ministrado por mais de um professor, ou professor auxiliar, e aqui vai estar listado para vocês entrarem em contato com eles através de e-mail, tá? Enviar um e-mail e estar tirando dúvida com eles. E a listagem também dos colegas de turma de vocês. Os principais pontos que vocês estarão utilizando é aqui em atividades e também aqui em mural. Mas tá ok, vocês terão mais de uma disciplina, né? Vocês não terão só uma disciplina. Então, como é que eu consigo ver ou ter um review rápido do que tem de atividades pendentes de outras disciplinas, de outras turmas que eu estou cadastrado? Tem esse botãozinho aqui, ó, que é carinhosamente chamado de botão sanduíche, que são essas 3 barrinhas aqui que vocês devem conhecer, dos aplicativos e demais serviços do Google, que basta você clicar, tá? E aqui, ó, tem uma coisinha bem bacana, que é a listagem aqui das disciplinas que você está cadastrado. E que, rapidinho, você pode ter acesso, por exemplo, a tudo que está pendente. Basta clicar aqui em pendente e ele vai listar tudo que está pendente, independente da turma. E não só da turma em questão que a gente estava lá selecionado, tá? Então, temos aqui nesse ambiente de teste, ó, tem aqui de inglês, tem esses demais aqui com a data de entrega já definida. Então, é sempre bacaninha para você estar acompanhando o que tem de ser feito aqui em todas as turmas, tá? De uma maneira rápida. E caso você já tenha um trabalho enviado, submetido, e o professor tenha dado o review, você pode verificar aqui em corrigidas, tá ok? E você vai estar sempre mais atualizado. Agora, voltando ainda para a informática básica, aqui, professores, cadê? Alunos, isso, que a gente está usando aqui como alunos. Ainda em atividades, que é onde tem bastante coisa,
a gente pode estar vendo aqui uma listagem abaixo da barra principal, que é essa listagem aqui, ó, de trabalhos, do Meet, do Google Agenda e da pasta do Google Drive. E em ver seus trabalhos, bom, você vai ver tudo o que está aqui, ó, basicamente lá na mesma coisa que você vê em pendentes, mais específica para a turma em questão, tá? Você vai estar aqui, ó, avaliação final, todas as listagens de atividades que estão da turma em questão, e não de todas, apenas da turma selecionada. O Meet é o link das aulas, já foi falado aqui anteriormente, é o mesmo link, tá? Ele vai redirecionar para um link de apresentação. Vamos clicar aqui rapidinho, aí vai estar aqui já o ambiente do Meet, que vocês já estão mais familiarizados. Como não tem nada aqui, né? Então não vai ser apresentado nada, só tá você aqui. Tudo bem. Aqui nós temos o Google Agenda. Caiu a apresentação, Wellington. Nesse momento. Aí, Na tela principal. opa, voltou. Voltou? Aí, agora sim. Voltou. Certo. Toda vez eu cliquei em Meet aqui, eu já estou em reunião, ele já derrubou a outra, porque não sabe qual vai ser a prioridade. Tá? Por que é importante, frisado lá no início, pelo Marcelo, pelo Walter, e quando eu dei início aqui também, está sempre linkado com o e-mail institucional no momento que vocês estiverem no ambiente acadêmico. Porque vocês podem fazer a integração das atividades aqui descritas com o Google Agenda. Tá? Quando vocês clicarem aqui, vai ser redirecionado para o Google Agenda e vocês têm suas listagens acadêmicas, trabalhos, notas, planos de estudo que vocês se organizarem e se utilizarem as ferramentas do jeito correto, vocês têm um ganho de produtividade bastante alto, auxilia bastante, tá? Clicou aqui e vai abrir toda a agenda sua institucional. Tudo bem? E aí o professor pode marcar uma apresentação, alguma outra coisa ser feita online, pode marcar aqui no Google Agenda, que lá no telefone de vocês vão receber a notificação, apresentação 10 minutos antes do horário previsto, tal. Sempre vai aparecer uma coisinha lá para você sempre ficar atento. E algo que vocês vão usar bastante aqui é a pasta da turma no Google Drive, tá? Quando vocês clicarem aqui, vocês serão redirecionados para a pasta da turma. Aqui, o professor pode estar disponibilizando elementos extras ou aos slides de aula ou qualquer outra coisa que não possa ser, ou que não queira ser disponibilizado no ambiente do Classroom. Então, aqui é um ambiente perfeito para estar postando as aulas gravadas, por exemplo, né? E qualquer outro link ou atividade, coisa que seja um pouco maior, demande mais espaço, o professor pode estar usando esse ambiente. E, assim como dito, ele é compartilhado para toda a turma. Então, todos podem fazer o upload e fazer o download. Então, é bastante interessante utilizar isso da maneira mais coerente com a turma. Tá? Aqui vocês têm acesso rápido aos demais serviços da Google, mas isso aqui não é muito ligado ao Google Classroom, mesmo só para o ambiente geral. E aqui vocês têm a listagem rápida de todas as turmas. E na turma inicial, quando você clica aqui em turmas, você tem acesso a todas as turmas em que você está matriculado, está cadastrado aqui para o ambiente. Pois bem, essa é uma breve introdução sobre o Google Classroom. Espero que vocês tenham anotado as dúvidas, que a gente possa tirar as dúvidas que vocês tenham agora, tá? Deixa eu parar aqui a apresentação. Então, é isso, pessoal. Estamos abertos a questionamentos. Wellington, teve dois alunos que levantaram, creio que a mesma dúvida. Teve um aluno que perguntou quais as disciplinas de pendência disponível. E a outra falou que tinha a mesma dúvida desse aluno. Aí, se quiserem até ligar o microfone para explicar melhor a pergunta, caso
não seja compreensível só simplesmente por essa pergunta, mas foi perguntado qual é a disciplina de dependência disponível, não sei se é da parte técnica ou da parte mais pedagógica de disponibilidade de disciplinas. Se vocês quiserem... As disciplinas que vão ser oferecidas agora em julho, Diego, são as disciplinas que estavam rodando já nesse ano, tá? Em relação à questão de pendências, vai ter um calendário específico, tá certo? E a maneira como isso vai ser disponibilizado, então, provavelmente de maneira não presencial, só que aí dentro de uma outra plataforma que não vai ser o Google Classroom, tá? Mas aí... eles serão notificados em relação a como essas disciplinas serão oferecidas. Essas disciplinas que serão oferecidas agora no mês de julho são as disciplinas que estavam rodando normalmente, tá certo, antes da quarentena, tá? Em relação à questão de pendência, eles serão informados posteriormente. Só uma ressalva. Marcelo tem razão com relação a essa informação. A ressalva é que a turma de segundo ano, que não tiveram matemática completo ano passado, as duas turmas, eu vou estar trabalhando com essas turmas. Então, essas são as únicas duas, para esse momento, que não estavam rodando ainda. É só que a gente vai complementar o que você não tiveram, o que as duas turmas de segundo ano, que é alimentos e automação, eles não tiveram matemática completa, matemática 1 completa. Então, eu vou estar trabalhando com isso, mas não é pendência, é complementando o estudo do ano passado. Exato, exatamente. Inclusive, alimentos 2, né, Adão, e automação 2 serão vai ser a disciplina de matemática do professor Adão. Isso, vamos ter matemática 1 correspondente ao segundo semestre do ano passado, e lá na turma eu vou mostrar o material que a gente vai precisar dar uma revisão, fazer uma revisão primeiro. Elton, você sabe responder essa pergunta sobre a questão da utilização do e-mail institucional para alunos egressos? Nodali, pelo que me consta, eu não tenho certeza ainda, mas você já comentou isso uma vez com o pessoal de tecnologia, ó, a validade, enquanto o aluno estiver no campus, enquanto ele não estiver formado, está valendo. Até o momento que não se desvincular do campus, ele está ativo. Certo. Foi essa resposta que foi dada agora há pouco, no começo, né, que enquanto aluno da instituição, o e-mail acadêmico vai estar valendo, inclusive para aqueles que terminaram, às vezes, o terceiro ano, mas está pagando uma matéria, se estiver assistindo uma matéria, ainda está valendo o e-mail acadêmico, como foi destacado. Enquanto aluno da instituição, vai ter. Depois disso, já não é mais garantido. Vai ter, entendeu? Pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação à questão da utilização do Google Classroom? Tem um aluno perguntando, ó, do Google Drive, tudo de mídia que tem lá, como vai ficar? Olha, quanto à questão do Google Drive, enquanto a turma estiver em andamento, estiver valendo, vai ficar lá disponível. Até o professor suspender ela, derrubar a turma, digamos assim, né? Cancelar. Aí toda a mídia que estiver lá vai embora também. Outra pergunta. Em relação... Marcelo, pode falar. Tá, em relação às provas, Felipe, o professor ele vai estar postando lá, né, a questão das datas limites para as avaliações, tá? Então, provavelmente ele vai abrir uma pasta de avaliações dentro do Google Classroom, e aí ele vai indicar, então, quais são as datas limites para você poder fazer as avaliações. Lembrando, tá certo, que mesmo nesse sistema não presencial, vocês terão a cada bimestre 3 instrumentos avaliativos, tá? Então, isso seguindo uma normativa do IFMA em relação às avaliações, então isso não vai mudar, tá? A diferença é que os bimestres serão bem mais curtos do que seriam, né? Então, não é um período aí de quase 2 meses, vai ser um período de praticamente uma semana para a concretização de cada bimestre, mas haverá a cada bimestre 3 instrumentos avaliativos que o professor vai estar
postando dentro do Google Classroom, tá? E aí vocês vão estar recebendo a notificação para poder fazer essas avaliações. Por isso que é muito importante vocês estarem atentos ao que está acontecendo, tá? Cada turma vai estar, se não me engano, trabalhando com apenas uma disciplina, então vocês deverão se dedicar inteiramente a essa disciplina nesse período, tá? Então, estejam atentos a essas datas limite, por quê? Porque quando o professor ele coloca a avaliação no Google Classroom, ele também indica a data limite para fazer aquela avaliação. Se você ultrapassar aquela data, a avaliação já não vai estar mais disponível para você, tá? Então, aí, nesse sentido, é como se você perdesse a prova, e aí, nesse caso, você vai ter que ter uma justificativa muito boa para ter perdido a avaliação. Então, a cada semana é como se representasse um bimestre, então se dediquem àquela semana, verifiquem quais são as avaliações, tá certo? Que estão sendo disponibilizadas e façam dentro daquele prazo. Lembrando que a cada bimestre você vai ter 3 instrumentos avaliativos. Ô, Marcelo, eu não sei essa norma aí dos 3 instrumentos avaliativos obrigatoriamente por bimestre, não. Adão, isso não diferencia, tá? Existe a questão da normativa do IFMA, né, sobre a avaliação que foi aprovada no ano passado e que ela determina que a cada bimestre o professor deve fazer pelo menos 3 instrumentos avaliativos, tá? E aqui na modalidade não presencial isso continua. Isso para a questão do ensino médio técnico. Mais alguma pergunta, pessoal, a respeito da questão do Google Classroom? Explica melhor o que você quer dizer com critérios, Vitor. Você pode abrir o microfone se você quiser. Eu acho que ele quer dizer quais os 3 instrumentos de avaliação. Fica a critério do professor, tá? O mais importante é que esses instrumentos avaliativos eles sejam diferenciados, tá? Nesse caso. Mas fica sob definição do professor. Isso, exatamente. Ele vai escolher se é 3 provas, se é uma prova e um trabalho, uma prova e uma redação, atividade. Isso, participação. Sobre essa questão de participação, tá, gente, é muito importante o seguinte, tá? A cada aula que o professor disponibilizar, ele vai estar colocando também uma atividade, tá certo, em relação a essa aula, para que seja comprovada a presença de vocês, porque o único instrumento que nós temos é em relação a essas atividades. Então, vocês estarem entregando essas atividades é fundamental para que seja atestada a questão da assiduidade de vocês, tá? Então, assistir a aula, fazer a atividade, tá certo? E ficar atento às datas das avaliações. Basicamente, são as questões que vocês precisam estar atentos aí no decorrer dessas aulas não presenciais. Exatamente, acontece, Gustavo, da mesma forma como era no presencial, tá? Em relação à questão das avaliações. Não, outra pergunta aí. Quem está de pendência vai pagar junto com o pessoal do segundo ano? Não vão estar rodando disciplinas de pendência agora nesse mês de julho, tá? O professor Adão explicou sobre a questão de uma disciplina que deveria ter sido oferecida para o segundo ano e que não foi oferecida e que ele vai estar trabalhando, tá? A questão da pendência, ela vai ser oferecida no momento oportuno, tá bom, Alessandra? No caso, a disciplina que você vai fazer agora é a disciplina para a qual você recebeu um e-mail identificando, tá, a questão é uma disciplina que já estava rodando lá no início do ano letivo, tá certo? E que vai ser disponibilizada agora de forma não presencial.
Exatamente. Os alunos que estavam na turma assistindo aquela disciplina, eles vão assistir agora, entendeu? Naquela turma, já estava, entendeu? Exceto o que o Adão explicou do ano passado, né? Que do ano passado ele está pegando a disciplina do ano passado e que vai completar agora, nesse mês de férias, entendeu? Yuri, Ô, Diego, desculpa, eu te cortei, você pode continuar. Pode falar, Marcelo, tranquilo. Pode falar, já estamos concluindo. Yuri, em relação à questão da internet, né? Esse tempo, esse prazo que foi disponibilizado agora, desde a última live que foi feita com os alunos de terceiro ano, foi para que vocês pudessem entrar em contato com a escola informando dessas dificuldades, tá? Sobre a questão de não ter internet ou alguma coisa relacionada a isso. Tá certo? Então, se esse for um problema seu, é importante que você entre em contato para que você possa verificar essas questões, tudo bem? Mas, assim, é importante frisar o seguinte, o professor ele pode marcar aulas que são aulas síncronas, que são as aulas que acontecem, né, em tempo real, professor e aluno, e ele também pode fazer aulas assíncronas, que são aquelas aulas onde ele disponibiliza material ou vídeos, alguma coisa do tipo, para que o aluno possa, então, acessar em um momento mais oportuno, tá? Mesmo a questão das aulas síncronas, se o aluno, por exemplo, ele não pôde acessar naquele dia porque ele não estava com a internet disponível, tá? Essa aula vai ficar gravada e ela vai ser postada dentro do Google Classroom para que esse aluno possa acessar no momento em que ele tiver a internet disponível, tá bom? Então, não precisem ficar nessa onda de achar, eu não vou poder entrar na aula síncrona do professor hoje, então eu vou receber falta. Não. A presença de vocês vai ser computada pela atividade em relação àquela aula, tá certo? E aí, nesse caso, todo o material será disponibilizado no Google Classroom para que vocês possam acessar em um momento oportuno dentro daquela semana, tudo bem? O mais importante é que vocês acessem dentro daquela semana, dentro dos prazos que foi disponibilizado para o professor, pelo professor, para que vocês realizem essas atividades. Denilson, tem seminário no EAD. Tu falas em relação à questão de tipos de atividades? Olha, nós não estamos falando em EAD, tá, Denilson? Porque a EAD presume, na verdade, toda uma plataforma bem mais complexa do que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos trabalhando é com aulas não presenciais, tá? O professor, ele tem aí, no caso, a liberdade de verificar quais atividades ele vai trabalhar com vocês, tá? Nesse caso, se ele for trabalhar a questão de seminário, ele vai ter que ver uma possibilidade, uma forma de fazer isso de maneira não presencial, ficando aí, no caso, a critério do professor, como seria trabalhar essa questão de seminário de maneira não presencial, tá? Ele teria que encontrar uma forma aí, porque nós não vamos ter encontros presenciais, na verdade. José Lucas, as disciplinas depois de julho, elas serão verificadas aí da maneira como elas serão oferecidas, tá? O IFMA ele tem caminhado para a questão do ensino híbrido, principalmente considerando aí esse tempo que nós estamos vivendo. Porém, o ensino híbrido seria exatamente aí tentar mesclar aulas presenciais com aulas não presenciais. Mas é claro que a gente vai depender aí exatamente de uma liberação, da vigilância sanitária e tudo mais, né? Dentro de um momento que seja possível fazer isso. Enquanto não for possível isso acontecer, nós estaremos trabalhando em relação à questão de disciplinas não presenciais, tá? Mas isso vai ser organizado de maneira que não venha acarretar por exemplo, a mesma quantidade de disciplinas que vocês tinham rodando no modelo presencial sejam oferecidas no modelo não presencial, tá? Porque isso seria inviável.
mas aí elas serão, mas sim, nos próximos meses, nós daremos continuidade à questão das aulas, verificando aí a possibilidade de oferecer prioritariamente aulas não presenciais e, quando nós tivermos uma liberação da vigilância sanitária, tentar mesclar aulas presenciais com aulas não presenciais. É claro que existem algumas disciplinas, especialmente do núcleo técnico, que elas requerem, né, que sejam presenciais ou, na sua maioria, presenciais. Mas isso vai ser oferecido, é claro, dentro de uma situação que seja oportuna aí, né, nessa questão da pandemia, certo? A indagação de qualidade, como assim, Gustavo? Tu fala sobre a questão das aulas não presenciais terem menos qualidade do que as presenciais, é isso? Eu acredito que ele estava se referindo à pergunta sobre o que o Denilson fez. Aí ele falou que era um questionamento, uma indagação de qualidade. Eu creio que é isso. Mas se for outra coisa, Gustavo, pode se pronunciar. Como assim? A oferta de o professor trabalhar com seminário. Gustavo, você não quer abrir o seu áudio e falar conosco aqui? Sim, foi a pergunta do rapaz. Ele confirmou que ele estava mencionando que a indagação de qualidade, ou seja, a pergunta que o Gustavo fez foi de qualidade, foi uma pergunta boa, que é sobre o seminário AD, mas como o senhor já respondeu, como que você vai ser oferecido, né, modalidade híbrida, presencial e não presencial, não, essa expressão AD não se aplica, né, mas o professor tem liberdade de fazer seminário não presencial, se o professor desejar. Viu? Se for possível, né, dentro se ele encontrar uma forma, né, de como trabalhar essa questão do seminário, né, ele pode trabalhar com vocês dentro utilizando isso como instrumento avaliativo, tá? Se essa foi a pergunta em relação a isso. Carlos Eduardo, sobre a questão dos TCCs, tá? É importante que você entre em contato com o seu orientador e verifique com ele, tá? Se você estiver fazendo uma pesquisa que requeira, por exemplo, trabalhar de forma presencial, nesse momento não seria possível, tá? Se ele puder ser desenvolvido de maneira não presencial, você pode verificar com ele como é que ele pode estar fazendo essas orientações de maneira não presencial com você, tá? É importante que você defina isso com o seu orientador. Ou então, de repente, se a sua pesquisa estiver muito no início, de repente enveredar para alguma coisa que seja possível trabalhar de maneira não presencial. Caso não seja possível, aí no caso é aguardar até que nós tenhamos uma liberação sanitária para trabalhar de maneira presencial. Só não esquecendo que mesmo sendo orientador de TCC, a maioria dos professores agora estão de férias, viu, pessoal? A maioria só retornará no final agora do mês de julho. Alessandra, vai ter o 4º ano do ensino médio mesmo? Alessandra, depende muito da questão do desenvolvimento aí de como essa pandemia vai acontecer, tá? A questão da reestruturação do calendário, ela depende bastante dessa questão. Como eu falei, existem disciplinas que elas requerem uma carga de trabalho presencial, são disciplinas principalmente do núcleo técnico, né, que necessitam, nesse caso, de laboratório e tudo mais. Então, dizemos ainda, ano que vem, vocês do 3º ano vão ter que voltar para mais um ano, não sabemos ainda, vai depender muito da questão de como vai se dar aí o andamento dessa pandemia, tá certo? Se for possível estruturarmos o calendário, né, ainda dentro desse ano, com certeza faremos, tá? Mas não sabemos ainda, porque nós não sabemos ainda como é que ainda vai se delinear essa questão aí da pandemia, principalmente questão das portarias que existem, né, determinando o cerceamento de qualquer atividade de natureza presencial. Então, depende muito aí de como as coisas vão caminhar, tá bom? Vitória, é possível ocorrer a defesa de TCC via online, tá? De forma remota. Por favor, quem é que está aceitando ou tirando pessoas do grupo aí? Por favor, tira esse José Finasso aí, que já começou a palhaçada aí.
Elton, você tem como fazer isso? O Wellington? Ok. Não tenho acesso a Elton, acredito que Elton tem. Já deu certo. Obrigado, já deu certo. Mais algum questionamento, pessoal? Alguma dúvida? Sâmia, eu não vejo por quê, tá? A não ser, é claro, que o professor esteja fazendo, por exemplo, uma avaliação síncrona, né? E de repente ele queira olhar para você, né, nesse momento, tá? Mas aí é uma questão de você poder verificar com o professor, tá bom? Se você não se sentir à vontade, você pode conversar com ele em relação a isso, né? Mas de modo geral, tá certo? Por exemplo, a maioria aqui não tá com a câmera ligada agora, tá certo? Então, poderia ser feito dessa maneira sem nenhum problema. Vocês gostaram do fato de não ter que ligar a câmera, é isso? Tudo bem, então, gente. Porque tá todo mundo com cara de quarentena, né? Os meninos aí não estão se barbeando, as meninas não estão penteando o cabelo, é desse jeito, é, gente? Bem, pessoal, eu vou me retirar. Eu tenho uma outra reunião daqui a pouco. Até mais. Tá certo, Adão. Bom, mais alguma coisa em relação, gente, ao Google Classroom? Acho que se não tem mais dúvida, eu vou só passar uns tutoriais, Marcelo, para o pessoal. Certinho, volto. Porque, por exemplo, tem uma possibilidade de você acessar os conteúdos de forma offline. Então, vamos supor que você... Porque como a internet de alguns alunos, ela às vezes você tem, às vezes você não tem. Então, vamos supor que o professor disponibiliza um material para você estudar. Aí você pode, por exemplo, acessar aquele material e lá você tem a opção de marcar, quando você faz download do material, de forma disponibilizar de forma offline. Então, mesmo quando você não tiver internet, você pode ir lá no Classroom e acessar aquele material para continuar seus estudos, entendeu? Aí eu vou mandar aqui alguns tutoriais para vocês estarem... Porque o Classroom vai ser você mexendo, dependendo da atividade que o professor passar, você vai desenvolver, e as dúvidas que você tiver, você pode ir tirando com o próprio professor mesmo. E aí eu estou passando aqui alguns tutoriais de você acessar, responder as atividades, por exemplo, de você visualizar os materiais, de você trabalhar offline com o Classroom. Eu estou colocando aqui tutoriais para trabalhar, a princípio, a maioria com celular, tá? Que acho que quase todo mundo vai estar trabalhando no Classroom e assistindo as aulas pelo celular. Então, aí, turma, assistam esses tutoriais, está bem explicadinho, a pessoa vai lá e mostra como é que faz, como é que o Classroom funciona pelo celular, tá bom? Ok. Aí, no caso, só falando especificamente para os meus alunos de Eletro 3 e Florestas 3, tá, pessoal? Eu divulguei lá dentro da sala de aula o meu WhatsApp, tudo bem? E aí, por favor, entrem em contato comigo sempre que vocês tiverem uma dúvida, tá? Ao acessarem a disciplina de Inglês 3 lá, a primeira coisa que vocês deverão ver é o planejamento que foi feito, então, para esse bimestre, certo? Entrem no planejamento, verifiquem o vídeo que eu gravei, que está explicando direitinho o que vocês vão ter que fazer nesse primeiro bimestre, tudo bem? Mas, se houver qualquer dúvida, entre em contato comigo via WhatsApp, tá? Eu não me importo, a qualquer momento vocês podem entrar em contato, tá? Eu respondo para vocês aí a respeito das dúvidas. O mais importante é não fiquem com dúvida e se organizem em relação, tá certo, a questão das aulas, tá? A dedicação de vocês vai ser exclusiva para inglês. Isso estou falando para os meus alunos de Eletro 3 e Florestas 3, tá bom? A dedicação de vocês vai ser exclusivamente com a disciplina de Inglês 3. Então, estejam atentos cumpram os prazos e qualquer dúvida entre em contato com o WhatsApp, pelo WhatsApp. Mais alguma coisa, pessoal? Professor Walter, Wellington? Tranquilo. Carmina, tem alguma questão de natureza pedagógica a ser colocada? Teve uma pergunta, quantas aulas
Quantas vezes na semana vai ter aula? É critério do professor, né, Marcelo? Vitória, especificamente em relação à minha disciplina, tá? O que vai acontecer? Não, Evelyn, a disciplina com Alimentos 3 é com o professor Ailton, tá bem? Vitória, então, as minhas aulas, elas foram, na sua maioria, assíncronas, tá? Isso quer dizer que nós não vamos ter um momento aqui para podermos interagir, a não ser lá em relação à questão de recuperação paralela, tá bom? Mas aí, o que você tem que fazer? Você tem que se organizar dentro da semana para assistir as videoaulas, para fazer as atividades da apostila e para realizar as avaliações. Aí fica a teu critério, a que momento você vai acessar o Google Classroom para isso, tá? Mas a sua dedicação, ela vai ter que ser constante durante a semana para que você dê conta de tudo até a sexta-feira. Então, vocês têm uma semana para dar conta de um bimestre. Então, você tem que dar conta, no caso de inglês, das atividades que foram disponibilizadas, que você vai ter que fazer depois um upload para mim, porque eu vou olhar essas atividades, vai ser um dos instrumentos avaliativos, assistir as videoaulas que foram disponibilizadas lá, e fazer as avaliações, tá certo? Então, basicamente é isso. Em que momento você vai acessar, se de manhã, de tarde, de noite, quantas vezes por semana, fica a seu critério. O mais importante é que até a sexta-feira você dê conta de tudo que foi disponibilizado por lá. Tudo bem, Vitória? Só lembrando, destacando que o professor Marcelo comentou, que essa questão de aulas, quantas vezes na semana, cada professor tem o seu planejamento. Então, por exemplo, no caso dele, ele decidiu o planejamento assíncrono, uma boa parte, e depois vai ter um momento síncrono. Ou seja, a maior parte da disciplina dele vai ser atividades disponibilizadas no Classroom. Vai ter professores que também vão fazer seu planejamento próprio, e pode ser que ele marque tanto atividade assíncrona, que são as atividades, como também assíncronas, que é ao vivo, como o Hélito comentou. Isso cada professor vai agendar na sua turma, vai colocar lá os horários direitinho das aulas, quando vai ser ao vivo, quando vai ser atividade, o professor vai disponibilizar. Por isso que é importante a organização, que o aluno vai perceber que dia que tem que assistir a aula mesmo, ao vivo, conectado no Classroom, e que horários que ele vai ter que estudar por conta das atividades que o professor postar lá no aplicativo, entenderam? Cada professor vai ter seu cronograma de aula, por assim dizer. É por isso que é importante a organização, como o professor Marcelo bem frisou. E aí, Vitória, por mais que a gente não vai ter, então, a questão das aulas ao vivo, tá certo? Mas o WhatsApp vai ser plantão tira dúvidas, tá? Então, se assistiu a aula, ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, alguma coisa e tudo mais, manda para mim aqui que a gente bate um papo no WhatsApp, tá bom? Pessoal, se não houver mais nenhuma dúvida, Diego, mais alguma coisa? E só lembrando, né, se a questão do ao vivo pode criar uma incerteza com relação à internet, como o Elton destacou, vai ter aulas disponibilizadas depois no YouTube, vai estar gravado e vai estar disponibilizado no Classroom lá, tá bom? Aliás, no Classroom vai estar a aula gravada, caso o aluno não teve internet naquele dia, o professor marcou, mas não teve internet, não tem problema, a aula vai ficar gravada e disponibilizada lá no Classroom. O professor vai depositar o material lá para assistir depois, caso não consiga, tá bom? Tá. Meninos, vocês têm mais alguma dúvida? Fala, Carmina. Opa, tá me ouvindo? Sim. Assim, dar as boas-vindas, né, aos alunos, né, esse novo ambiente, esse nosso, no momento, nossa nova realidade, né, esse nosso novo normal, nossa nova realidade. E que, assim, que procure fazer, que procure estudar, se dedicar, para que no final dê tudo certo, que a gente termine com êxito, tá? Que não fique pendência, porque já está complicado. Imagine depois com pendência, mais complicado ainda. Então, aproveitar esse momento para se dedicar, para estudar, e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Foi feito para dar certo, viu? Então, boas-vindas a partir do dia 8, né? E que Deus nos abençoe, e que nos oriente e nos dê sabedoria. A nós e aos alunos e todos que trabalham com a educação nesse momento.
Beleza, então, pessoal. Acho que se não houver, né, mais nenhuma dúvida, se nenhum professor, Diego, mais alguém tiver alguma coisa a dizer, acho que nós podemos encerrar então por aqui. Com certeza, está tudo tranquilo. Tudo bem, então, alunos, todo mundo, ok, tá certo. Pessoal, vocês nunca viveram na história do IFE um momento que vocês teriam só uma disciplina para vocês se dedicarem, tá? Então, dá para fazer um excelente trabalho em relação a isso, tá bom? Vamos lá. E como Carmina falou, vai dar tudo certo. Valeu, então, pessoal. Boa tarde.